Bem-vindo ao Conexão Corretora, o podcast da Onlix Corretora que descomplica o mundo dos seguros e conecta você à proteção certa. Oi, eu sou a Marina Duarte e estarei com vocês aqui no Conexão Corretora. Tranquilidade é solução, Conexão Corretora chegou. E eu sou o Eduardo Castilho. Vamos juntos esclarecer tudo sobre seguros de forma simples e prática. Proteção sob medida, vem pra Onlix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é um dilema bem comum para quem tem carro no Brasil. Seguro tradicional ou a tal da proteção veicular? Aparecem lado a lado, né? Mas são coisas bem diferentes. E para nossa conversa, a gente se baseou num material que compara justamente as duas. A ideia aqui é desvendar isso, entender como funciona cada uma, os direitos, os riscos, para ajudar numa escolha mais informada, certo? Então vamos lá. Perfeito. E olha, acho que o ponto de partida é esse mesmo. A diferença básica, né? De um lado, o seguro, que é, assim, um produto financeiro, com regras, fiscalizado. Do outro, a proteção veicular, que já funciona mais como um clube, sabe? Uma associação onde o pessoal divide os custos dos problemas que acontecem. Entendi. É uma diferença fundamental mesmo. Totalmente. E isso impacta todo o resto, como a gente vai ver. Então, vamos começar pelo mais tradicional, digamos assim. O seguro auto, oferecido pelas seguradoras que a gente ouve falar, né? Porto Seguro, Mafre, Tokio Marine, Allianz, Azul, essas que o material cita. O que caracteriza esse modelo? Além de ser um contrato... Exato. A base é a apólice de seguro. É um contrato formal, né? Com todas as cláusulas ali direitinho. O que está coberto, as obrigações de cada lado. Mas o ponto crucial mesmo, o que faz toda a diferença, é a regulação. A fiscalização pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Certo, SUSEP. A gente ouve falar bastante dessa sigla, mas, na prática, o que ela faz? Como isso afeta quem contrata o seguro? Bom, a SUSEP é tipo o órgão que manda no mercado de seguros. É ligado ao governo, né? Ela define as regras do jogo, ela autoriza as empresas a funcionar, fiscaliza se estão cumprindo tudo e, principalmente, exige que elas tenham grana para bancar os pagamentos. É a saúde financeira. Grana para bancar, como assim? São as reservas técnicas. É um dinheiro que a seguradora é obrigada a ter guardado Separado. só para pagar a indenização. Isso garante que, mesmo se acontecer um monte de problema ao mesmo tempo, tipo muito roubo ou uma enchente que afete muitos carros, a seguradora vai ter como pagar todo mundo. Entende. Ah, entendi. É uma segurança a mais, então. Uma garantia de que o dinheiro vai estar lá. Exatamente. E a SUSEP também é onde a pessoa pode reclamar, se tiver algum problema com a seguradora, buscar uma solução. Funciona como um PROCON específico para seguros. Faz sentido. E falando das coberturas, o que geralmente vem nesse pacote do seguro? O material fala do básico: roubo, furto, colisão, incêndio e também a responsabilidade civil, né? Que cobre danos a terceiros. Isso é importantíssimo. E tem assistência 24 horas, carro reserva. Sim, essas são as coberturas, digamos, essenciais. A de responsabilidade civil, por exemplo, nossa, pode salvar alguém de uma dívida gigantesca se causar um acidente sério. E um ponto que a análise destaca e que chama atenção são os serviços extras, né? Guincho, chaveiro, até reparo em casa. Isso vai além do carro. Isso. As seguradoras foram agregando valor, né? Para fidelizar e oferecer mais conveniência. Guincho e assistência são quase o padrão hoje. Mas tem a apólice que inclui ajuda para trocar pneu, transporte para voltar para casa depois de um acidente e até esses serviços residenciais, como você falou, chaveiro, eletricista. Nossa, bem completo. É uma forma de oferecer mais que só o dinheiro da indenização. Mas, voltando ao ponto principal, tudo isso está sustentado por aquela garantia financeira que a SUSEP exige e fiscaliza. A promessa tem um lastro, né?
Ok, ficou bem claro o modelo do seguro tradicional. Agora vamos para a alternativa. A proteção veicular, que muitas vezes aparece com a promessa de um custo mensal mais baixo, né? Oferecida por associações, cooperativas. Como funciona isso, já que você disse que não é seguro? A estrutura é outra completamente. Não tem apólice de seguro. O que a pessoa assina é um termo de adesão. Ela vira um associado, não um segurado. A lógica é o mutualismo, ajuda mútua. Todo mundo que está ali no grupo concorda em dividir os prejuízos que acontecerem com os carros dos membros. Acidentes, roubos, essas coisas. Dividir os custos. Como assim? É o tal do rateio que a gente ouve falar? Exatamente, rateio. Se um associado tem o carro roubado, por exemplo, ou bate o carro, o custo para consertar ou indenizar é dividido entre todos os outros do grupo. Ah, Normalmente isso entra na mensalidade. Se num mês acontecerem muitos problemas ou problemas caros, o valor do rateio para todo mundo pode subir no mês seguinte. peraí. Então a mensalidade não é fixa. Ela pode mudar todo mês? Em muitos modelos de proteção veicular, sim. O rateio puro significa isso. Se os custos do grupo sobem, a parte de cada um sobe também. Algumas associações tentam criar formas de amenizar isso, talvez com um fundo de reserva próprio, mas a natureza do rateio é essa variabilidade. É diferente do seguro, que geralmente tem um preço fixo por um ano inteiro, calculado para o seu risco individual. Nossa, essa falta de previsibilidade no custo já é uma diferença e tanto. Mas a análise que a gente viu vai além, né? Aponta diferenças na segurança mesmo. Quais são? A principal, que vem direto do fato de não ser seguro, é não ter fiscalização da SUSEP. Nenhuma. Essas associações não precisam seguir as regras do mercado de seguros. E qual a consequência disso? Várias. Por exemplo, não existe a obrigação legal de formar aquelas reservas técnicas, aquele dinheiro carimbado para pagar a indenização. Não tem um colchão financeiro mínimo, exigido por lei. A capacidade de pagar os problemas depende do caixa da associação naquele momento. Depende dos membros pagarem o rateio em dia. Quer dizer que, se muita gente tiver problema ao mesmo tempo, ou se a associação não for bem gerida. Exato. Pode faltar dinheiro. E não tem um fundo garantidor do governo para cobrir esse buraco, como existe para banco, por exemplo. A fiscalização financeira e administrativa é bem mais frouxa, ou nem existe, do ponto de vista da regulação de seguros. Entendi. Então essa falta de regulação pela SUSEP não é só um detalhe. Afeta a garantia de receber, né? E quais os riscos práticos para quem adere? O material parece bem direto nisso. Sim, a análise é bem clara. O risco maior é o financeiro, que fica todo com os próprios associados. Se a gestão for ruim, se tiver fraude, ou se acontecer uma onda de sinistros muito grande, pode não ter dinheiro para todo mundo. Simples assim. E aí, o que acontece? A pessoa fica sem receber. É uma possibilidade real, infelizmente. O material alerta para isso. Risco de não receber, de receber com muito atraso ou receber menos do que esperava. Podem surgir brigas também sobre a cobertura. A associação pode negar o pagamento dizendo que tal coisa não estava no regulamento interno. Um regulamento que, às vezes, nem ficou tão claro para a pessoa quando ela entrou. A própria SUSEP, pelo que está no material, alerta. Proteção veicular não é seguro. É rateio. E por não ter as garantias e a supervisão do mercado de seguros, a segurança jurídica e financeira é menor. E parece que tem casos na justiça, né? Exato, existem muitos processos de associados que não conseguiram receber. Atrasos enormes, recusa de pagamento só de uma parte, e na justiça a discussão muitas vezes barra nisso. Não é um contrato de seguro. Não se aplicam diretamente todas as regras do Código Civil e da SUSEP para seguros. Pode ser mais difícil para o consumidor fazer valer o direito dele do que contra uma seguradora regulada. Ok, acho que o cenário tá bem mais nítido agora. De um lado, então, o seguro alto, contrato formal, SUSEP na jogada, regulando e fiscalizando, exigência de reserva financeira, coberturas na pólice, serviços extras e um órgão para reclamar. Com exemplos como Porto Seguro, Mafre, etc.
Do outro lado, a proteção veicular. É uma adesão a uma associação, sem SUSEP, sem exigência de reserva por lei, funciona no rateio dos custos entre os membros, o que pode fazer a mensalidade variar, e um risco maior de dar problema na hora de receber a indenização. O chamariz principal é o preço, que pode parecer menor inicialmente. Essa fotografia, exatamente. E ela coloca a gente diante daquela escolha que falamos. O que vale mais para cada um. O custo que sai do bolso todo mês versus a segurança, a previsibilidade. A garantia de que aquilo vai funcionar quando você mais precisar, que é na hora do aperto, né? Depois de um acidente, um roubo. É a pergunta-chave, né? Porque proteger o carro não é só ter um papel. É a tranquilidade de saber que um prejuízo grande, que pode bagunçar a vida financeira, vai ser coberto. Exatamente. E não dá para olhar só a mensalidade isolada. Tem que pensar no custo total, incluindo essa possível variação do rateio na proteção e, principalmente, o custo de não ter a cobertura quando precisar. Imagina. E tem outra coisa, sem a SUSEP no circuito da proteção veicular, os mecanismos de defesa do consumidor podem ser diferentes. O Código de Defesa do Consumidor até pode ajudar, claro, mas falta aquele órgão especializado para mediar, para fiscalizar especificamente esse mercado. Para resolver um problema, talvez o único caminho seja ir direto para a justiça, que a gente sabe que pode demorar e custar caro. Fica claro que a decisão é muito pessoal. Envolve avaliar o risco que cada um topa correr. Não tem resposta única, mas a informação sobre como cada um funciona e o que garante, isso é essencial. Então, resumindo o ponto central que a gente tirou dessa análise, existe uma diferença muito grande, estrutural e legal, entre seguro regulamentado e proteção veicular associativa. Um tem supervisão do governo, garantias financeiras, regras. O outro é um pacto de ajuda mútua, sem essa supervisão e sem as mesmas garantias obrigatórias. E a escolha que o material aponta é essa: priorizar um custo talvez menor agora, mas aceitando um risco maior sobre a garantia do pagamento. Ou escolher a segurança e a tranquilidade de uma proteção garantida, mesmo que custe um pouco mais caro no começo. É onde cada pessoa se sente mais confortável nessa balança. Perfeito. É exatamente essa balança. E para jogar uma última ideia para reflexão, algo que a análise sugere. Vamos pensar além do dinheiro por um instante, da mensalidade, da indenização. Pensa na experiência da pessoa num momento difícil. O carro foi roubado ou bateu feio. É um momento de estresse puro, né? Confusão, preocupação. Como será que a natureza diferente dessas entidades, uma seguradora regulada com processos, auditoria, versus uma associação de rateio, impacta essa experiência? A clareza para explicar o que fazer, a facilidade para pedir ajuda, a agilidade para analisar o caso, a transparência. Será que o modelo, pela própria estrutura, não tende a oferecer um suporte mais padronizado, mais profissional, talvez, menos sujeito a problemas internos da entidade ou a interpretações mais subjetivas, principalmente quando algo sai do esperado? Esses aspectos não financeiros do atendimento, da resolução, será que eles não pesam tanto quanto o dinheiro na percepção de quem passou pelo problema? É algo mais para se pensar na hora de escolher, né? Obrigado, até o próximo episódio. Na Onix tem proteção, seguro na mão, tranquilidade é solução. Conexão Corretora chegou pra cuidar de você onde for. Aqui tem proteção sob medida. Vem pra Onix, segurança pra sua vida. Conexão Corretora, sua escolha certa todo dia.